Achei isso aqui engraçado. Mas vamos começar então já pra tirar isso aqui da frente logo. Que é 2 minutinhos só, é curtinho. A gente sabe. Japoneses em fúria? Japoneses acho que em não. fúria. Eu acho que não Japoneses são os estão em japoneses fúria. que estão em fúria, não. Japoneses em fúria. 35% de desconto Quê? no método Já Bill. começou? Sim, é que eu provavelmente eu dei um mini play assim, sem querer, quando eu botei em cima da mão. Dia das Mães, mas já acabou o Dia das Mães. Ah, por que eles estão fazendo agora nesse calabouço dos dois ali? Não sei. Bom, vamos lá então. Linhagem Geek falando sobre o Samurai Negro em Assassin's Creed. Dois caras que a gente sabe que não jogam videogame falando sobre videogame e que não entendem sobre história falando sobre história. Ó, viu? Eles viram que eu tava zoando os lettering deles e eles foram lá e mudaram. A Geek na área. E aí, galera, tudo beleza? Vamos Não. conversar sobre a polêmica envolvendo Assassin's Creed. Um Não. jogo antigo já, que de repente Um jogo resolveu antigo. vir com novas ideias. E quando a gente escuta novas... Ah! Já começou meio errado. Um jogo antigo que começou a vir com novas ideias. Que a gente sabe o que são essas ideias. O que vocês acham que são as novas ideias que eles decidiram colocar no novo Assassin's Creed, gente? Começa com lá e termina com... Termina com pre e termina com to. Começa com pre e termina com to. Lacrate. Vamos lá. Nunca ouviram falar do Java. novas ideias no tempo presente, 90% das novas ideias vêm com o arcabouço ideológico. Resumindo, lacrate. Mas aqui eu quero dividir este momento Falou com vocês. e disse Vamos nada. Nada. Não disse nada. analisar o contexto. Lacrando Vamos forever, analisar sabe, o Sabrina? texto que está no site da Linhagem Geek, Não quero anunciar no canal. linhagemgeek.com.br. Quem é que quer E eu ser já quero assessor de vocês? O Brasil Paralelo? Aquela escola de inglês da mulher dele? Perguntar pra você, logo de cara, este Assassin's Creed lacrou ou não? Vamos conversar sobre isso. Não sei, no vocês não vídeo de hoje. jogaram? Tem todo um contexto interessante. Tem todo... Vem todo a contexto. leitura agora, vem a Ele leitura não filosófica. Ele não vai falar qual é o contexto, tá, Ele não gente? vai falar qual é o contexto. Ele Tem não todo vai o falar contexto. qual é o Qual é o contexto. Tem contexto? todo um Tem todo contexto. um contexto. Qual é o Né? contexto? Porque- Não importa. De fato, parece que... Eu tava vendo a discussão, né? A discussão é interessante. Mas É interessante mesmo. Qual é o contexto? A discussão é interessante mesmo. esse personagem, ele existiu na realidade. Só que não é bem assim. E é claro que eles vão pegar uma... Como assim? Só que não é bem assim. Não é? Eles não estão recontando a história, eles estão fazendo um jogo de videogame. É, exatamente, se chama liberdade criativa. Se chama liberdade criativa, tu faz isso em qualquer produção que tu vai fazer. Mesmo nas produções que se dizem baseadas em fatos reais, que não é o caso de Assassin's Creed. Assassin's Exatamente. Creed não se diz baseado em fatos reais. Porque as histórias que eles contam não tem nada de real. Eles misturam muito bem fatos reais com a história que eles estão contando, mas não, eles nunca se basearam em fatos reais, tanto é que nenhum personagem Nunca que disseram eles isso usam... aconteceu de verdade, hein? A gente é fidel. A Fidel. gente é fiel à história, à risca. É, o Ezio não existiu, nenhum dos personagens deles é algum personagem histórico, todos eles são Vandeco personagens que pediu eles pra aumentar o criaram. nosso volume. O nosso volume está baixo, vamos aumentar o volume então. Tá bem baixinho mesmo. Eia, agora sim. Então tá. Vamos lá. Uma linha histórica pra dar-lhe a lacrata. Esse que é o negócio. Mas a gente vai falar bastante nesse vídeo. Vamos lá, Qual galera. lacrada? Então faça o A seguinte, gente se vai você falar é bastante nesse vídeo, tem 2 minutos, já eles não começaram ainda. novo, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e Nossa, dá o joinha. obrigado Anderson Zumbi por 10 feliz Dia dos pais. Olha, eu vou pedir uma coisa pra Beijão. você que já tá com a gente nessa caminhada. Além de tocar aqui, dar o like e comentar, noite, Nunes. ativa o seu sininho. É muito importante Tô melhor? Tô um pouquinho melhor, tô 80%. 80%. que você coisa net. Gente, eu não liguei no Vá na loja da TikTok, Linhagem, desculpa, todas gente. as camisas que usamos estão disponíveis na loja da linhagem.com. E se você precisa de dinheiro, fica até o final desse vídeo. Ah, estão ensinando até a ganhar dinheiro. Ai, que desespero, hein? Aliás, que isso, Vodub? Ó, vamos lá. O mundo dos games é tão agitado Os poucos canais quanto o que não mundo... tá colocando o pix das enchentes.
É verdade. Coisa deles. Até a mamãe falei e colocou o Pix das enchentes. É. Enchentes@apoia-se, né? Apoia.se, aham. É legal que lá tá dando bastante dinheiro mesmo pra galera. do cinema. O tempo Tamo todo gravando. existem lançamentos dando o que falar e, sobretudo, elevando as expectativas dos jogadores. Esse é o trailer? Hoje em dia, mesmo aqueles que não Não. têm um console ou um computador próprio Não. para o jogo, estão por dentro de tudo que acontece Não, é porque não tem nada a ver essa galera aí no Japão. na indústria dos jogos eletrônicos. Os jogos que possuem as populares campanhas ou modo história Meu Deus, são eles vão- verdadeiros eles Que vão fazer- texto é esse? Que texto é esse? Eles fazem sempre esses vídeos e eles nunca falam as próprias opiniões. Eles leem o texto que tá escrito no site deles, Isso. que provavelmente não foram eles que escreveram. É. E daí chega dessas firula de gente que acha que jornalismo é firula. É. Que tipo de que texto horrível, meu Jesus amado. os filmes. Podemos citar como exemplo os jogos do Homem-Aranha para o PlayStation, o próprio PlayStation. Resident Evil. Mas não sabe falar Muitas Hades. O próprio Resident Evil. pessoas que não têm o hábito de jogar assistem gameplay no YouTube de grandes canais que fazem este trabalho. Nossa, na humanidade existem pessoas que fazem coisas. Elas, por exemplo, comem, almoçam, andam, nadam, caminham, pulam, flexionam os joelhos e tiram os pés do chão. Tipo, nossa, meu Deus do céu, que tipo de texto é Existem esse, também cara? os jogadores que são os mais criteriosos e não ligam para spoilers. Primeiro assistem algum youtuber zerar o jogo em um modo Isso história tudo que ele tá falando é acontece firula, fora Renato, do porque isso não tem ânimo nada dos a ver com o históricos da assunto. humanidade. Não tem nada a ver com o assunto. Que pessoas assistem gameplay que não sei o que lá, porque elas não se importam com spoiler. Isso não tem nada a ver com o assunto. É. Isso é tudo firula. Isso. Se eu fosse uma editora, tudo isso seria cortado do texto, porque não tem nada a ver com o assunto. Eu cortava tudo isso dos textos também. Tinha, na época que eu era editor, que eu era repórter, mas eu trabalhava como editor, não ganhava como editor, porque, né, jornalista, né? Aí, chegava assim, vinha os textos pra lá, tem um texto que é tipo, vamos dizer assim, umas 700 caracteres de abertura, uns 450 de retranca, mais 400 de retranca. Tá, dava 1.500, é um texto curtinho, 1.500. Aí a repórter lá queria fazer um texto muito literário, dela abria o texto assim: os olhinhos brilhantes das crianças refletiam a esperança de não sei o que, eu dizia assim, não. Eu chegava pra repórter, faz o texto direto, isso aqui não tem que ficar fileirando. Você tá falando sobre a leitura de um livro numa sala de aula, sabe? Você tá falando sobre uma coisa mais fútil que tem, a matéria mais fútil que tem, a coisa mais sem graça possível. Não precisa ficar firuleando todo o texto. Às vezes só precisa dizer, ocorreu uma oficina de livro na escola tal, com as crianças tal, bota lá a opinião da criança e é isso. Tu não tem que ficar inventando moda. Sabe? Tipo, sabe? Não precisa fazer um texto literário de tudo que é texto. É uma matéria, não é um artigo. Se eles quiserem fazer um artigo sobre o cenário atual no mundo dos jogos, Isso. façam. É. Mas isso não é um artigo. É uma matéria ruim. sobre lacração no novo Assassin's Creed. Vai direto ao ponto. Humanidade e aquela que acontece dentro do Animus. Eu, se fosse escrever uma matéria sobre lacração, se eu acreditasse nisso, eu ia botar assim... A Ubisoft... Eu já ia começar sentando o pau na Ubisoft. Que eu ia dizer assim, a Ubisoft gosta de fingir que é a favor de minorias, apesar de ter sido acusado de ter passado por recentes acusações de assédio contra mulheres, Moral. assédio moral ao longo de anos e ter uma diretoria que nunca fez nada para punir esse tipo de coisa. Apesar disso, tentam ganhar pontos com a galera da esquerda fazendo, como por exemplo, no novo Assassin's Creed, onde e vai nessa. E daí tu fala o que é lacração. Isso. Agora, tu começar com essa... Nossa, daí as pessoas vão lá, daí tem Resident Evil, daí tem gameplay, as pessoas veem gameplay na TV, na internet, e as pessoas gostam de assistir gameplay na internet. Pelo amor de Deus, né? Que é a parte principal do jogo. Aqui, uma introduçãozinha pra gente conhecer o universo. Vamos agora O universo na de Assassin's parte Creed? que interessa. Não. Brother. Você falou alguma coisa sobre o universo de Assassin's Creed pra gente entender por que isso destoa dos outros jogos? Não! É que assim, o nome do site é Linhagem Geek, então provavelmente quem tá lendo sobre isso nunca ficou sabendo como é que funciona o mundo de games, entendeu? Então as pessoas precisam entender como é que isso funciona. Porque geeks não consomem videogame. Entendi. Personagem histórico com desculpa para lacrar?
Vamos lá. Isso, aham. Contudo, um fator interessante vem levantando polêmicas Contudo? depois Por do que trailer do contudo? próximo game da Não sei. franquia Assassin's Creed Shadows. A história principal acontecerá na época do Japão feudal, Tá. mais precisamente no século XVI. Tá. O protagonista da franquia será Yasuke, uma figura real de origem africana que viveu no Japão no período que o jogo se passa. Tá. Contudo, as informações Contudo sobre de ele novo. são precárias, Sim. o que pode ser benéfico para a criação de um jogo. É esse o objetivo. É esse o Sim, objetivo. exatamente. Tu pega uma figura mitológica, uma figura que tu não tem nenhuma informação e tu cria em cima disso. Porque daí Exato. que tu criar, foda-se, tá valendo. Exatamente. Ninguém vai dizer, não, mas não foi assim que aconteceu. É, mas não era bem assim. Ele não fez esse tipo de coisa. O Papa o Papa Alexandre VI nunca lutou boxe na parte de baixo da Capela Sistina com o Ézio. À sua volta, mas também prejudicial, pois pode conter armadilhas. Aí é difícil, né? Armadilhas? Armadilhas. Quais? Vamos ver. Aí é difícil. Não, o negócio tá numa discussão É gigante difícil no o quê? Twitter. O que que é difícil? Quais são as armadilhas? Quais as armadilhas? Por favor, me dá uma resposta. Uma que seja. Só uma que uma. seja. Uma que seja. Gigante, É mesmo? tá gigante no Polêmica. Twitter, tá gigantesco no Twitter. Mas assim, é claro que eles pegaram essa licença do Yasuke, né? Claro que pegaram. Porque estão falando que ele é um serviçal. Ele foi só um serviçal de um samurai ali. Ele não efetivamente era um samurai. Mas assim, é aquele exemplo do Pantera Negra, né? O exemplo do Pantera Negra. E se você fizesse o Assassin's Creed África... Esse é o Assassin's Creed Japão? Não, eles não vão fazer. O nome é Assassin's Creed Japão? É o Assassin's Creed Japão? Ah, Me diz, é o Assassin's Creed Japão? não. Não, né? Shadows. Isso. Não é Assassin's Creed japoneses. Eu tô pensando que eles estão fazendo bota o Ryan Gosling de Pantera Negra. Aí vamos ver como é que vai ficar. Olha como eu sou inteligente. E se a gente botasse o Ryan Gosling de Pantera Negra? Ninguém nunca fez esse comentário antes na história. Ninguém nunca pensou nessa ideia genial de piada. Essa piada hilária. Tá todo mundo rindo aqui. Olha, as pessoas estão passando mal de tanto rir aqui. As pessoas estão passando mal de tanto rir disso. A gente esquece de quantos filmes que são passados em países da África tem como protagonistas pessoas brancas. Exatamente. Tipo, constantemente. Aquele diamante de sangue. Diamante de sangue, era o que eu tava lá, o pensando. White Savior agora. Sim, Tempo de Matar. É. Eu amo Tempo de Matar. Mas é um White Savior Complex 100%. Mas aqui a gente tem que ser redundante, não adianta. Por que não pode ter um Pantera Negra branco? Porque a história do Pantera Negra se trata da opressão do povo africano, se trata sobre justamente a questão de que é uma nação africana que conseguiu se manter escondida e conseguiu, vamos dizer assim, toda a história do Pantera Negra gira em torno do fato de que é a cultura negra em si e o combate à escravidão. Então, se tu bota um Pantera Negra branco, não faz sentido. É Exatamente. simples assim. Se eu pegar e trocar e botar um Superman negro, não afeta. Porque a história dele não é sobre questão racial. Sobre ser branca. Sobre ser branco. Não é uma história sobre questão racial. Se eu troco o Tocha Humana, eu acho que é um pouco chato, porque daí tu tá botando fogo na pessoa e eu acho que... Mas já teve, né? Mas Michael Jordan. teve. Foi uma das coisas que foi falado na época, inclusive. Mas, por exemplo, se eu troco esses personagens que não tem um fundo que é da questão racial, sabe? Tipo, se eu troco por algum personagem que não tem Não tem fundo branco racial a história. e faço ele ser negro, não tem problema, porque não vai afetar, entendeu? Se o personagem for bom e for bem escrito e tal, tá tudo certo, manda ver, toca a ficha. O que E o importa é a Thor história. negro, dá pra ter um Thor negro, porque não daria pra ter um Thor negro. Existem pessoas negras no Na mundo mitologia do Thor, nórdica. na mitologia nórdica. Pior que existe, Inclusive, o que ele considera o melhor amigo dele é o Idris Elba. Exatamente. Entendeu? Ele é negro, então não tem problema ter um Thor negro. Qual seria Até o porque problema? O que mudaria? Loki, ele não é nem asgardiano. O Loki nem ele nem gênero tem. Tanto é que o Loki nos quadrinhos vira mulher durante um tempo. Thor é
O Thor é fictício, amigo. Ele não é de verdade, ele é fictício. Uhum. Ele é fictício, entende? É nórdico. Asgard. É nórdico. E existia... Entendeu? Ele não vive no planeta Terra, ele é um alienígena. O fato dele ser nórdico não muda o fato de que pode sim ser alguém negro, porque não influencia, não é questão racial, entendeu? É a questão racial que não tem peso racial. A própria mitologia não tem questão Mas racial. o Pantera Negra é um personagem fictício calcado no mundo real. Isso, essa é a questão. Aqui, essa é a Wakanda, questão, essa é a Wakanda questão. é um país que existe na nossa Terra. Isso. Entendeu? O Thor é um alienígena. Tá. A Por exemplo, Valkyria Negra também. Por exemplo, tá? Um personagem que a gente não pode fazer negro, porque que é branco e que não pode ser negro, porque não faz sentido justamente com a ideia racial. Hitler. Hitler não pode ser negro, entendeu? Porque não tem como trocar. Porque o objetivo dele ele acha que ele é a raça maior, entendeu? Então não faz sentido trocar. Entendeu? Essa é a comparação que a gente faz. São pessoas que, tipo, tão ligados, a identidade deles está ligada diretamente com a raça deles, entendeu? É isso, esse é o ponto. Esse é o ponto. Ai, como é difícil de explicar às vezes. Ali disse, mas ó, tem o que Jim explicar. poderia ter tido um filho com uma deusa africana. Podia ter Entendeu? feito, pode ter qualquer justificativa dele. Eu não disse que o Pantera Negra não é fictício, criatura. Não discute com esse cara Meu tá ali só pra Deus, bagaçar, só pra badernar. Tá difícil. É que a ele não, compreensão ele não tá vai difícil. entender, ele não vai entender, Tá ele não vai difícil. entender. E colocasse um branco. Qual Alguém seria o falou do contexto? Tarzan ali, eu não vejo Qual seria? problema em ter o Tarzan. E se o Tarzan fosse negro em vez de branco, não vejo problema também. Sabe, Qual existe que- o Mogli não é branco, e é quase O a mesma Mowgli, história do Tarzan. o Mowgli, se eu não me engano, é da Índia, né? Tanto é que o personagem dele naquele filme que o Andy Serkis fez, Uhum. era um John personagem... Favreau. Do John Favreau? Não do John Favreau, era do Andy Serkis. Tem um do Andy Serkis e tem um do John Favreau. O que será? Porque assim, é sempre assim, galera. O Lacrola, ele fala que... Ah, é só um... No AC Odyssey, tu cai na porrada com o Minotauro. Sim, no... Cara, quando eu joguei o Black Flag... Black Flag não, qual foi que eu joguei? Tu é amigo do Benjamin Franklin no terceiro. Tu é um indígena americano que é amigo do Benjamin Franklin. Tem umas paradas que não tem nada a ver, essas histórias aí. E eu acho seguinte. bem Videogame, legal, porque tipo- vocês estão reclamando Não, tá, esquece. disso. Mas quando acontece algo dentro da zona de militância, ele fica escandalizado. Esse que é o Nem negócio. isso que tá acontecendo dentro da zona de militância de vocês, e vocês estão escandalizados. As únicas pessoas que fazem, que ficam bravas com esse tipo de coisa, é esses canais. É esses canais que fazem essa discussão o tempo todo. Tipo, tem alguma coisa tretosa lá da Stellar Blade. Eu não vi nenhum outro canal falar de Stellar Blade. Foi só eles e os canalzinhos de direita que falaram de Stellar Blade. E Assassin's Creed, é só eles que estão falando. Os outros canais só ficam se arriando neles daí. Mas, tipo, eu não vejo ninguém se importar com a questão dos Agora, negócios dos jogos. Eu vou te falar pra vocês. O Assassin's Creed é um jogo, ele não fala que tá com um embasamento histórico forte. Não tá com um embasamento histórico, não precisa ter um embasamento. Tudo bem, eu até posso concordar com isso. Mas é Pode. claro que eles vão aproveitar essa margem Uhum. pra dar lacrada. Inclusive, parece que as ações, né, da Ubisoft, que é detentor do jogo, já deu uma caída por causa disso. Claro. Com certeza. Isso é Com tudo certeza. interessante por Olha conta ali, ó. da lacrada. Tem até o gráfico aí, pode Nossa, colocar que aqui. horror. Mas que é horror. isso, né? Não, e aí tem um outro detalhe. Será que aqui passou pelo crivo da Sweet Baby Inc? É. Tô Então, sentindo o cheirinho de Sweet Baby Inc. Mas temos mais Claro, ó, informações. Eles ficam criando teoria da conspiração idiota, ridícula. Fica o tempo. O negócio deles é ficar criando. Vamos criar um novo espantalho aqui. Eu preciso de um novo espantalho. Vamos lá. O grande problema é que Yasuki já foi retratado em diversas mídias como E? animes. E Porém, quanto toda... filme do Batman tem? Tem filme do Batman, tem um monte de jogo, tem um monte de série, tem um monte de versões diferentes dos quadrinhos. Vamos reclamar do Batman agora? Ai, lacração, estão usando o Batman. Se tem, eu acho que uns 4 ou 5, no máximo uns 4 animes que eu já vi sobre o Yasuki. E talvez uns 2 jogos do Samurai. Black Samurai, eu acho que é. Samurai Black? Uma coisa assim, não. Samurai Black é o Samurai Jack.
Mas tem o Samurai Black, se não me engano. Afro Samurai também tem, se não me engano. Mas é poucos. Todas essas obras trabalham com licença poética, É. justamente pela falta de informações sobre o personagem. Sim. O que irritou alguns jogadores no Japão é que a série de jogos Mas nem vende. Assassin's Creed nem vende no Japão, gente. Assassin's Creed só vende no Ocidente, praticamente. Lá no Japão, essas franquias ocidentais dificilmente vendem. Isso aqui é uma franquia praticamente Europa. Europa e um pouquinho Estados Unidos. E ainda assim tá vendendo mal ultimamente também. que preza por manter um alto grau de fidelidade com eventos históricos. Aí, quando a gente fala de fidelidade Sei. com eventos históricos, é uma das principais coisas que a Lacrate quer mudar. Porque eles querem sim mudar o passado. Eles querem. Ah, é? É a Lacrate que nega o Holocausto? É? A Lacrate. É a Lacrate que nega os 60 anos de repressão à Palestina? Uhum. É a Lacrate? Quem tá revisitando a ditadura militar, dizendo que não houve ditadura militar, não é Não o é a pessoal da Lacrate. esquerda. Sinceramente. Quem tá dizendo que não houve ditadura militar, tá tentando recontar a história e dizer outras coisas, que foi uma revolução, que realmente o comunismo ia dominar o Brasil se não tivessem feito isso, é outras pessoas que estão tentando fazer isso. Inclusive outras pessoas que apoiam eles ali, né? O Brasil Paralelo. Agora, eles... Bom, vamos continuar, porque o cara deu comendo de novo. Reparar o passado. Isso daí tá dentro da cartilha, galera. Não é Cadê minha só a cartilha? mulher macho. Ah, nós nunca te mandaram aquele negócio, hein? Foi golpe do ICL. Eles não te mandaram um negócio? Sim, mas com a chuva. De mão grande. Não é só o personagem que troca etnia. Não é só o personagem que se assume bissexual. Mas na verdade é só um lado, né? Não é só isso. Tem o contexto da reparação histórica aqui. Ó, vou continuar. Os gamers Comparação histórica. relatam que em outros títulos da franquia, os locais e as pessoas condiziam com as histórias e as culturas anfitriãs. A gente tem agora um depoimento Ó. de um ex-funcionário da Ubisoft pra Forte. rechear aqui a nossa resenha. Nos outros jogos condiziam com a... Ah, beleza. Então quer dizer que realmente existe Valhalla, porque aparecia Valhalla em Assassin's Creed Valhalla. Tu podia ir pro mundo sagrado lá. Tu enfrentava as criaturas mitológicas também. Refletia que a cultura é exatamente como ela é. É, fatos históricos. Isso, fatos históricos. Como é que é no Assassin's Creed Odyssey, se não me engano, tu enfrenta a Medusa também. Sai no soco com o Minotauro, existiu? Tudo isso existiu. Tudo isso existiu. Refletiu certinho, viu? Olha só. Olha o Lacrate querendo destruir a gente. Por fim, um ex-funcionário da Ubisoft, estúdio que produz o game, agitou o Twitter. Em resumo, ele relata que o estúdio descartou diversas das suas ideias para produzir a franquia no Japão feudal, para focar em uma história, atenção Gui, eco na voz, progressista. Na rede social, esse funcionário é conhecido como @Infinitailcomic. Aqui fica muito... Tá bom, então. Tá bom. Eles Tá não bom. aceitaram as minhas ideias, então eles são progressistas. Não, é supostamente um ex-funcionário da Ubisoft. Mordido. Parece real. O cara foi lá e comentou no Twitter, então... Com olha, certeza é verdade. Com certeza é verdade. Muito Aconteceu claro. pra caralho. Tudo que está escrito no Twitter é verdade, gente. Inclusive eles mandaram todo mundo tatuar, se não me- ele falou isso, ele falou, tá falado. Todos eles tatuaram bandeirinhas LGBT no braço, foram obrigados a tatuar. algumas coisas, né? Antes do André falar, eu vou só trazer as aspas do Infinitail Comic. Tá, como é que é Abre o nome aspas aqui dele? pra ele. Infinitail Comic. Trabalhei em alguns elementos narrativos da era Sengoku no Japão para Assassin's Creed de 2013 e 2014. Eu O que isso tem a ver com esse jogo de agora? 2013 e 2014, 10 anos atrás. acho que eles jogaram tudo isso fora por causa do Samurai Negro
e de alguma chefe Kunoichi, destruidor de cânones. Estou tão feliz por não estar mais nesse setor. Que Acho cânone? que é Mas se aí foi há 10 anos atrás, é óbvio que eles mudaram completamente o foco do jogo. Porque 10 anos atrás, eles inclusive estavam na versão mais... Era o modelo antigo ainda dos jogos do Assassin's Creed. Porque tem uma virada muito forte depois do Assassin's Creed Syndicate. Que eles pararam, tipo, todo mundo tava de saco cheio de Assassin's Creed, porque tava muito ruim. E aí, muito repetitivo. Então eles disseram assim, vamos dar um pause. Aí eles deram um pause de 1 ano e eles fizeram Assassin's Creed Origins. E aí eles remodelaram completamente o estilo de jogo. No final é a mesma coisa, tu vai nos waypoints e tal, mas eles mudaram bastante, assim, o gameplay da parada. Então eles provavelmente mudaram muita coisa, assim. Eles descartaram tudo que eles tinham, porque antes eles tinham produção em massa. Então já tinha muito rumor de ter jogo de Assassin's Creed no Japão. Só que... eu acho que daí com esse pulo que eles acabaram dando, essas modificações que eles fizeram, eles acabaram jogando lá pra frente, sabe? Aí óbvio que eles refizeram tudo do zero, mas não tem nada a ver. justo Isso que acontece minhas direto no videogame, nos contribuições games. para esses estúdios desapareçam como tudo o que mais fiz em que trabalhei, fecha aspas, com muita indignação e decepção. Mas por quê? Pelo que eu entendi, Parece legal, do design do personagem é trimassa. acho que uns 2 parágrafos antes, você falou que eles têm a intenção de manter uma questão histórica no negócio. Certo? Histórica até certo ponto, né? Então, certo Imagina Assassin's Creed correndo pelos telhados atrás do bebê diabo no Brasil. ponto, aí que tá, esse é o segredo. Até onde vai essa Infelizmente, a polícia pegou os 51 quilos de cartilha lacrada sendo traficado dentro da roda de caminhão de doação pro RS. questão histórica? E assim, é claro que a gente vê que os games, eles estão sendo tomados também por essa questão. Sim, E então. tem vários, falam que é o Gamegate, né? Que algumas empresas são... Meu Deus, cara, tu tá em 2016, tu tá em 2014, cara, com teoriazinha bosta de 4chan, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, cara. Meu Deus, essa parada de Gamergate é de 2014. É a primeira vez que descobriram que 4chan era lugar de incel. Foi a primeira vez que se descobriu que 4chan era lugar de incel. Os cara não entendem nada, mano, Tratados do pra mercado. Puta que me colocar pariu. diversidade no negócio. E é isso que a gente vê, né? É isso que a gente vê, não só nos games, só que os games agora também foram afetados. É uma maravilha, né? É uma maravilha. E assim, tem vários que geraram um print. O interessante, um print dos japoneses reagindo. Os japoneses não estão muito contentes Os também. japoneses. Não porque eles são Eu istas. imagino. Não porque eles Os são istas. japoneses. Porque eles sabem o que tá acontecendo. Tá bom, principalmente então. da cultura Sim. woke. Uau, Então uau. certeza. aí Me vem. Eles mostra sabem, aí o eles print. sabem, os japoneses sabem Me que tá mostra rolando o a cultura print. woke. Me mostra o print. Eles sabem que tá rolando a cultura woke. Cadê o print? Traz o Gente print. defendendo, aí vira aquela briga na internet. Mas a gente sabe qual é a verdadeira intenção disso tudo. Muito bom, Cadê senhoras o e print? senhores. Qual é a verdadeira intenção disso tudo? Eu não Então peguei façam não sei o contexto. Não sei. Não sei quais são as armadilhas. Não sei. Não vi nenhum print. Não. o seguinte, a pergunta é, né? A pergunta é, Não. porque eu já tinha visto esse Yasuki em A resposta é alguns não. animes, vi alguns episódios até bem desenhado. Mas a pergunta é, Uau, sommelier de desenho. isso aqui lacrou ou não? Não. Porque da mesma forma Essa como sempre a resposta é essa. Não. Tu não viu o jogo, tu não jogou o jogo, tu não sabe nada sobre Assassin's Creed. É não. a gente tem o direito de desconfiar de qualquer obra. Não. Eu sei pouco sobre Assassin's Creed também, mas eu joguei principalmente os mais antigos, assim. Mas o que eu sei como é que funciona a parte da histórica, e eu sei como é que não tem... Eles fazem completa liberdade criativa em tudo, principalmente nos personagens deles, assim. Obra da Disney por causa do seu posicionamento assumidamente progressista, nós temos o direito. Hoje, Não. eu, por exemplo, qualquer obra que eu assisto da Disney, eu assisto com a lupinha. Que vida infernal. Que vida triste. Que vida triste. Não consegue mais aproveitar nada, Não né? consegue aproveitar nada, porque Aham. tu fala um ai, lacração, meu Deus, minha lacração. Porque... Que vida triste.
Por que esse lance de lacrar? Basicamente eles criaram uma teoria da conspiração a nível mundial dizendo que existe uma agenda woke onde alguém, não se sabe quem, está tentando forçar pautas progressistas nas mídias em geral. Principalmente em Hollywood e agora nos games também e nos quadrinhos. O que isso significa? Não sei, porque eles não falam o que tem nessa agenda, eles não falam quem escreveu essa agenda, eles não falam qual é o objetivo dessa agenda. Ela existe, mas não existe quem fez, o que ela diz, ninguém sabe nada. Então qualquer coisa que se encaixe em representatividade no cinema, personagens que não sejam brancos e héteros, que fale sobre questão dos gays, que fale sobre coloque negros em papéis protagonistas, é considerado lacração, agenda woke. Basicamente isso, pra quem não sabe. Agora está sabendo. Pessoal que acha que Assassin's Creed é a Barça agora, Eu já vi isso na internet, a tal Agenda 2030. Não, não é Agenda 2030. A Agenda 2030, ela existe e não tem nada a ver com isso também. É a famosa Agenda Woke. É um espantalho de conspiração. De conspiração de extrema-direita. Porque assim, ó, tudo que a extrema-direita grita e berra são coisas que não existem. Então tudo que eles fazem É que é muito fácil tu criar teu próprio Isso, inimigo e bater no inimigo que tu mesmo criou. Isso. Porque é difícil tu discutir a sério a situação, sabe? Tu falar da situação real do mundo e do Brasil. Eles não conseguem fazer isso. Então, como eles não conseguem fazer, eles preferem criar um inimigo falso, criar uma falsa ideia e atacar essa ideia que é falsa, dizendo que os outros estão fazendo isso. Mesmo que esse não leve a lugar nenhum. Se tu parar pra pensar 5 segundos, não faz sentido nenhum. Sabe? E aí, Patrick Wilson? Nossa, obrigado, Chegou. Patrick. Obrigada. Graças. Então, é basicamente isso, sabe? Tipo, é basicamente isso. É só pra eles terem em que bater. Eles querem bater em alguma coisa e eles criam uma coisa pra eles bater. E eles se divertem fazendo isso. Qualquer obra. Eu não consigo assistir uma obra da Disney assim, ó, tranquilo, sabe? Que Sem ter tristeza. que ficar prestando atenção em easter eggs, em easter lacres, em mensagenzinhas subentendidas. Eu não consigo ficar tranquilo hoje. Para E de depois do assistir escândalo da Sweet Baby Inc., que é uma empresa que faz Disney. uma Escândalo. curadoria, né, presta consultoria para games, para jogos terem inserções lacradoras, é óbvio que a gente tem o direito de desconfiar. Deixa eu tentar adivinhar. A gente- Essa Sweet Baby Inc., ela é uma consultoria de sensibilidade. Eu acho que sim. Ou de representatividade também. Mas aquelas empresas que fazem consultoria de como tornar a tua empresa mais... Inclusive eu tenho uma amiga que ela trabalha nisso. Ela Devagar. faz justamente isso de ajudar empresas brasileiras Já tá ali. a trabalharem com isso. É um estúdio canadense de consultoria e desenvolvimento de narrativas com sede em Montreal. Vi essa do Maestro, muito da hora. Não sei o que é. É um estúdio canadense de desenvolverias com sede fundado pelos ex-desenvolvedores da Ubisoft. A empresa presta consultoria em narrativas de videogames durante o desenvolvimento para promover ambientes de trabalho mais seguros, e representação diversificada em narrativas e estúdios de jogos. Que escândalo é esse? Em 2024, o Sable estúdio é virou muito alvo bom. de usuários online que afirmavam que ele estaria promovendo uma agenda woke. Uau! Meu Deus do céu! Olha a controvérsia. Em outubro de 2023, Sweet Baby atraiu atenção negativa no Kiwi Farms, um fórum na web onde um usuário descreveu o desenvolvimento da empresa com Alan Wake 2 como possivelmente um dos maiores escândalos da história dos jogos. Postagens Uau! semelhantes foram compartilhadas em sites como 4chan e a Aham. comunidade do Reddit r/Kotaku in Action. Em janeiro de 2024, um usuário do Steam criou um grupo listando o trabalho de Sweet Baby, incentivando os jogadores a evitarem os jogos devido à agenda woke que a empresa promovia. O grupo recebeu maior atenção em fevereiro, quando um funcionário da Sweet Baby pediu que usuários do Steam denunciassem o grupo por descumprir o código Justo. de conduta da plataforma. É. Em poucas semanas, o grupo atingiu mais de 210 mil seguidores, e um servidor Discord relacionado possui milhares de membros. Entre as teorias sobre o estúdio, Ai, estavam que ele cara, seria meu controlado Deus. pela empresa de investimentos BlackRock, que teria forçado a Remedy a tornar a saga Anderson negra,
O diretor do jogo, Kyle Rowley, negou a tornar Saga Anderson Saga negra Anderson é personagem. e que teria sido responsável pelas recentes demissões na indústria. E pela resposta crítica mista de Suicide Squad, Rachel Ulatowski, da revista Mary Sue, caracterizou as alegações como teorias de conspiração conservadoras. E Stacey Henley, da The Gamer, sentiu que os usuários que recorrem a falsidades significavam que sua raiva é provavelmente extraviada e infundada. Nathan Grayson, do Aftermath, observou que as teorias provavelmente continuaram a se espalhar enquanto sua narrativa Continuariam. atraísse espectadores e leitores. Belair respondeu que o trabalho da Sweet Baby focava em melhorar as narrativas em geral, em vez de focar apenas na diversidade e inclusão. Ele observou que os jogadores pensaram que o estúdio tinha simplesmente adicionado bandeiras de orgulho a Marvel Spider-Man 2, quando na verdade forneceu trabalho narrativo por cerca de 3 anos, incluindo vários níveis de arcos de personagens. Ai, meu seja, Deus não do tem céu, nada. cara. Meu Deus do Só céu. tem teorias da conspiração, não Ó, tem uma coisa real. Lista de jogos que eles fizeram. Esse New Cab eu joguei, é legal. E é bem focado em conversa. Assassin's Creed Valhalla. A Sabrina renovou o membro aqui. E aí, Sabrina, e o Thales tá aí também. Ah, ela tá destacando a foto. Na verdade, ela destacou a fotinho. Ah, o Atalho dele, mas tá sendo um dos personagens mais carismáticos dos últimos Doctor Who. Ok, então. Ah, tá, é um novo personagem lá. Sable, esse aqui é legal. God of War Ragnarok. Gotham Knights é horrível. Isso aqui nem eles salvaram, porque é uma bosta. God of War consulta narrativa e personagem. Real Steel não joguei. Shadow Gambit. The Crew. Crew é de carro. Marvel Spider-Man. Suicide Squad. Nada demais. Ou seja, mais uma teoria de Tá, conspiração, chega, né? próximo. Tá terminando, só pra mais um minutinho. A gente vai poder desconfiar. E aí, de repente, surge o Assassin's Creed, que é um jogo que já tem uma fanbase, trazendo um personagem, obviamente, que já existe. Que inclusive eles já pegaram e já trabalharam no Assassin's Creed Valhalla e ninguém reclamou. A própria Sweet Baby Inc. trabalhou lá e ninguém reclamou. Mas que quebra um pouquinho e junto com isso tem a declaração de um funcionário, aí a gente pode aí... Ah não, tá. Aí eles botam fé num cara que trabalhou 10 anos atrás na Ubisoft. Que diz que trabalhou 10 anos Que atrás. diz que trabalhou 10 anos atrás na Ubisoft. Esse cara tá valendo. Toda a realidade tem que ser negada por causa desse cara. Construir algum pensamento em relação a uma possível lacrate. Faça o seguinte, pessoal, coloca nos comentários. Não. É lacrate? Não. Ai, Não. gente, é difícil de lidar com isso, hein? É difícil de lidar com isso. Puta que me pariu, hein? Olha... Ô, Cristina, o lar perdeu a lacração. Perdeu a lacração. You just lost the lacrate. Da lacration. É.